Por que a pessoa amada voltou para você depois de uma amarração amorosa? Esse vai ser o nosso tema aqui de hoje. O tema parece um pouquinho esquisito, mas não saia desse vídeo que você vai entender aí completamente o título desse vídeo. O meu nome é Bruno, eu sou mestre e sacerdote em magia negra aqui no estado do Paraná. E você está no canal da Quimbanda Real. Bom, se você for novo aqui, se inscreva agora mesmo. E se vocês gostarem do vídeo, deixa aí o seu like. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para começar, primeiramente, aqui o nosso vídeo, a pessoa amada voltou aí para você, claramente, ou pelo menos começou a voltar, por conta, no caso, dos pensamentos aí que as entidades trazem aí em forma de manipulação mental, corporal e espiritual aí do indivíduo ou da indivídua. Então a pessoa amada começou a ter sonhos com você, lembranças aí dos melhores momentos em que vocês passaram juntos, vontades aí de estar aí conversando com você, vontades aí de estar falando claramente ali com você, ou até mesmo convidando você para estar saindo, para estar aí indo em algum lugar, ou até mesmo para estar aí se encontrando. Mas claro que também as entidades começam aí a colocar na cabeça da pessoa a sua voz. Então é natural que a pessoa comece a ouvir aí a sua voz também, a estar lembrando claramente ali de você, a estar vendo tua imagem ali na rua, como por exemplo, estar encontrando ali uma pessoa muito parecida ali com você, ali no meio da rua. Enfim, são diversos pontos ali que as entidades fazem com que a pessoa tenha novamente você aí claramente na cabeça dela. Porém, um ponto muito interessante da gente estar conversando aqui nesse momento é o seguinte: quando a pessoa, no caso, começa a estar procurando você, esse aqui é um ponto muito, mas muito fundamental que você deve guardar para você pro resto da tua vida, na verdade, é o seguinte: se a pessoa amada do nada, mas do nada mesmo, voltou a estar mandando mensagem ali para você, começou a estar ligando ali para você, começou com conversinha, que tá com saudade de você e tudo mais, começou a trocar uma ideia e tudo mais, você pode ter certeza que aquela pessoa, ela já está ali com os seus caminhos amorosos trancados. Por que eu falo isso? Por conta que a pessoa amada, ela vai estar entrando em contato com você a partir do momento, principalmente se você for mulher, claro, porque a pessoa ela tá sem sorte, no caso, para estar ali encontrando uma nova pessoa para ela. Por esse motivo, a pessoa ela vai ver que ninguém mais está querendo se relacionar com ela. Então, aquela falta de sorte, no caso, que a pessoa está tendo, ela não vai conseguir, no caso, ser feliz ou até mesmo estar se relacionando com uma outra pessoa naquele momento, no período da tua amarração amorosa. Então, o porquê que a pessoa entrou em contato com você ali naquele momento? Porque ela não conseguiu estar se identificando ou ter alguém, no caso, que queira ela. Então é por esse motivo que quando você faz um trabalho, por exemplo, de amarração amorosa, você já não pode estar indo se entregando ali para aquela pessoa, porque ela sabe, no caso, o quanto você ama ela. Então, se você for já se entregando para aquela pessoa, a partir do momento que ela desbloqueia você, que ela manda mensagem para você, que ela fala que ela quer ver você, então assim, se você já for se entregando ali para ela, o teu trabalho, ele vai acabar que não pegando aquela força que ele deveria pegar. Por quê? Porque se você já for se entregando ali para aquela pessoa na primeira ou na segunda vez, aquela pessoa ela vai perceber que você, ela vai ter você quando ela quiser. Então, a partir do momento que você resiste a primeira, segunda e terceira vez e você só vai na quarta vez quando aquela pessoa entra em contato com você através de 3 a 4 vezes de dias, no caso, diferentes, aquela pessoa amada, no caso, ela vai perceber que você não é tão fácil assim e que você já não tem mais tanto interesse nela quanto você tinha. Então, é a partir daquele momento que você resiste, no caso,
às tentações, se assim podemos dizer, aquela pessoa vai perceber que você está começando a estar ganhando valores. Então, aquela visão que aquela pessoa tinha da pessoa fácil que você, na cabeça dela, seria, você já não vai mais ser desse tipo. Então, aquela pessoa, ela vai começar a perceber que você realmente é uma pessoa de alto valor. Então, a partir do momento que você começa a se valorizar e a colocar pontos ali dentro daquele amor que você está sentindo por aquela pessoa nesse momento, aquela pessoa ela vai ver que você está começando a mudar, que você já está com outros tipos de pensamento, que ela não é a primeira bolacha do pacote, que ela não é tudo aquilo que na cabeça dela ela acredita que ela é. Então, ou seja, a partir do momento que você começa a se valorizar, aquela pessoa vai começar a perceber que o errado está sendo nela e não em você. Então é por esse motivo que muitas das vezes acontece que do nada aquela pessoa, que é a tua pessoa amada no caso, manda mensagem para você. Então é por isso que muitas das vezes, que nem os meus clientes começam a mandar mensagem falando que, mestre, ele já entrou em contato comigo, ou ela já entrou em contato comigo, a gente já está voltando a conversar, o trabalho está dando resultado e tudo mais. Então, é nesse ponto que você deve tomar um certo cuidado. Por quê? Porque se você já for atender aos pedidos daquela pessoa, a partir do momento que aquela pessoa manda uma mensagem ali para você, aquela pessoa vai notar que você é uma pessoa que está comendo aí nas mãos dela. Então, em vez de você estar dominando toda aquela situação, quem vai acabar dominando vai ser ela. Mestre, mas se eu já não for logo de cara, tem risco, no caso, ele voltar a me bloquear e ele assumir. A tendência, no caso, é que não aconteça isso. Até mesmo porque você passa a ser uma pessoa de alto valor. É aí que você vai começar a perceber o que aquela pessoa realmente, no caso, quer com você. Se é somente aos encontros ali casuais, que é onde você sai lá para ele, no caso, se satisfazer e tudo mais, ou se aquela pessoa realmente, no caso, quer ter um relacionamento sério ali com você. Por quê? Se aquela pessoa ela realmente tiver a cabeça focada nos mesmos objetivos ali que você, aquela pessoa não vai querer somente, no caso, estar usando você. Aquela pessoa, ela realmente, no caso, vai querer estar agregando ali alguma coisa na tua vida, bem como você também está agregando ali, claro, né, na vida dela. Tem uma outra coisa também que é muito interessante eu estar conversando aqui com vocês aqui nesse momento, é que é o seguinte, se vamos supor a pessoa amada, no caso, ela manda uma mensagem ali pra você, e ela começa, no caso, a falar pra você que ela tá sem vontade de sair, que ultimamente, no caso, a pessoa não tem saído muito, que ele ou ela, no caso, acabou perdendo o interesse, no caso, de sair com outras pessoas e tudo mais. Isso também é um ponto muito interessante da gente estar entrando no assunto aqui também, é que é o seguinte, pode acabar acontecendo da pessoa estar convidando você também para ir na casa dele, para ir na casa dela, para situações em que a pessoa nunca levava você na casa dela, ou quando vocês acabaram se separando, aquela pessoa acabou perdendo o interesse total, no caso, de estar ficando em casa e tudo mais. E quando você acaba fazendo o trabalho de amarração amorosa, aquela pessoa do nada acaba mudando a cabeça dela, que ela passou a ser uma pessoa caseira. Então, ou seja, aquilo ali também faz parte, no caso, dos sinais do porquê que a pessoa amada está entrando em contato com você ali naquele momento. Então, se porventura você, no caso, ia pouco na casa da pessoa amada, ou até mesmo se vocês não tinham muito aquele costume de estar ficando em casa, sempre saindo, saindo e saindo e tudo mais, é normal que aquela pessoa comece, no caso, a querer ficar mais caseira. Por quê? Porque as entidades estão fazendo com que aquela pessoa comece a ser diminuída. Entendeu? Então, ou seja, ficar em casa seria uma coisa que aquela pessoa nunca faria. Porque aquela pessoa, no caso, é baladeira, porque aquela pessoa, no caso, ela é uma pessoa festeira, aquela pessoa curte ficar pegando um, pegando o outro e tudo mais. E do nada, no caso, aquela pessoa, ela acaba desbloqueando você ali das redes sociais, começa a conversar com você e tudo mais, e começa a estar chamando você para ir na casa dela. E você chegando claramente na casa dela, a pessoa começa a não sair, a pessoa não convida você para ir em lugar nenhum, a pessoa pode ser que fale que naquele momento ela está completamente, no caso, desanimada para poder estar saindo e tudo mais.
nisso daí faz parte, no caso, dos trabalhos também de amarração amorosa. Então, do porquê que a pessoa desbloqueou você para convidar você para ir na casa dela. Então, em momentos como esses, é interessante que você também acabe não se entregando para aquela pessoa ali naquele momento. Por mais que ali naquela situação seja algo, no caso, praticamente impossível, no caso, de não fazer. Procure, no caso, seguir corretamente, no caso, esses passos e não ir se entregando para aquela pessoa já de cara. Por quê? Porque a partir do momento que você começa, no caso, a estar satisfazendo ali aquela pessoa, no momento que ela procura você, muitas das vezes acontece de você estar saindo ali com aquela pessoa naquele dia e no outro dia você já estar ali bloqueado novamente, do nada, sem você estar entendendo. Por quê? Porque no caso aquela pessoa vai ver que você realmente, no caso, está apaixonada por ela. E tudo o que vem fácil, vai fácil. Isso falava a minha falecida mãe. Então, nesse caso, a partir do momento que você começa a se autovalorizar e a não se entregar ali para aquela pessoa já de cara, para aquela pessoa vai passar a ser um grande desafio. Então, a partir do momento que passa a ser um desafio, para ele vai ser uma conquista. A partir do momento que para ele for uma conquista, a tendência, no caso, é que a partir daquele momento que você foi lá se encontrar com ele, a tendência, no caso, é que você acabe também obtendo o teu resultado total. Então muitas pessoas, elas têm aquela certa dificuldade em estar aceitando, no caso, o tempo. Porque assim, quando a pessoa começa a perceber, no caso, que está demorando muito, a pessoa não desbloqueou e tudo mais, passou, sei lá, vários e vários tempos e tudo mais, a pessoa acabou não desbloqueando. Quando você faz um trabalho de amarração amorosa, a tendência, no caso, que com o passar do tempo, a cabeça, no caso, daquela pessoa, daquele indivíduo, que acaba, no caso, fazendo um trabalho espiritual, e aquela pessoa que é vítima de um trabalho espiritual, aquela pessoa que é vítima, a tendência é que aquela pessoa realmente, no caso, tenha a sua cabeça mudada. Então, a partir do momento que você começa, no caso, a estar obtendo seus resultados, indiferentemente do tempo que venha estar demorando, aquela pessoa, naturalmente, ela vai começar a estar desbloqueando você, a estar conversando com você, a estar voltando a falar ali com você, indiferentemente do tempo. Então, para aquelas pessoas, no caso, que foram bloqueadas, a tendência, claramente, é que aquela pessoa ela venha estar desbloqueando você e estar retomando contato. Se você não foi bloqueado, é até melhor ainda, no caso, que você já não precisou, no caso, está esperando por aquele tempo da pessoa amada estar desbloqueando você. Então, quando você some, porque a pessoa, né, você em si, tem que sumir, você, no caso, tem que aparecer novamente, futuramente, mudado. Então, a partir do momento que você começa a estar tratando tua mente, quando você começa a estar tratando teu pessoal, quando você começa a estar se tratando e tratando seu próprio psicológico, e você começa a ser uma outra pessoa, você, quando aparecer para aquela pessoa amada, aquela pessoa amada vai perceber o que ela deixou passar. Então, a partir do momento que você começa a estar mostrando para aquela pessoa uma outra pessoa, um tanto quanto mais misteriosa, né, porque você está falando pouco sobre a tua vida, mas está mostrando muito, né, porque uma imagem tem que falar mais do que 1000 palavras, aquela pessoa vai começar a perceber que você hoje é um outro tipo de pessoa daquilo que ela via no passado. Então, a tendência, no caso, com o passar do tempo, após uma amarração amorosa, é as coisas melhorarem ali para você. Beleza? Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Se você gostou e me assistiu até aqui, não deixe de estar deixando aí o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então é isso e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!